forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala, meus nobres, Luiz Diego gravando mais um podcast. E aí, quer construir? Hoje com minha amiga Nay Cunha, arquiteta referência aqui no credenciamento para empresa de construção, para bancos. Muito obrigado, satisfação tê-la aqui presente no nosso podcast. Pedir licença para você e pedir para os meus amigos se inscreverem, né? O pessoal assiste nosso programa e não se inscreve. Dá o like e não se inscreve. Comente e não se inscreve. Pessoal, não custa nada, é gratuito. Se inscreve, dá o likezinho, C, curte, comente e compartilha. Valeu? Nay, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. Se apresente quem está nos assistindo. Obrigada. Bom, meu nome é Nayan Cunha, na verdade, mas me chamam de Nay, fica mais fácil assim. Sou daqui de Aracaju, Sergipe, e sou credenciada no estado de Sergipe, São Paulo e Bahia, através do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Maravilha, Nay. Nay, quais são os requisitos típicos para uma empresa de engenharia se credenciar num banco? Bom, primeiro tem que ser por CNPJ, não pode pessoa física, o diploma, certificado do curso de inferência e estatística, e você ter um acervo técnico onde possa estar se habilitando nas atividades principais do banco. Meio que redundante, mas os documentos costumam ser necessários para o credenciamento, todos esses que você falou, ou tem mais algum em específico? Tem a parte jurídica, a parte técnica e a parte do acervo, onde através do que você já fez, tirou de RT, né, de experiência profissional, você vai poder estar se habilitando nas atividades da Caixa. Fugindo um pouquinho da nossa pauta aqui, já que você falou da questão do acervo técnico, o acervo técnico de pessoa física serve para o credenciamento ou apenas o acervo técnico de pessoa jurídica? Não, de pessoa física ele serve tanto PJ, mas desde que essa pessoa, esse responsável técnico, ele esteja no quadro da empresa, ele pertence à empresa e atue. Então, tanto a RT do PJ quanto do responsável técnico, ele serve para o credenciamento. Eu acho que você não entendeu minha pergunta, vou reformular. Luiz Diego, engenheiro civil, sim, contratado por Nay, pessoa física, CPF. Minha empresa prestou serviço para Nay, CPF. Sim. Esse acervo serve para o banco, não? Não. Então, só se você fosse atuar na empresa como responsável técnico. Se você fosse técnico da minha empresa e eu também. Então, você poderia usar sua RT para poder atuar nela. Pronto, maravilha. Então, não é tão simples, né? Como é que o pessoal... Hoje, uma colega de trabalho mandou uma mensagem perguntando sobre... Eu recebo muita mensagem do pessoal, de amigos que trabalham na área de engenharia, porque eu fui 3 vezes coordenador aqui, né? Estive, né? Coordenador da engenharia civil aqui no CREA. Então, o pessoal ainda acha que eu estou lá, né? Como conselheiro. Aí, fica mandando mensagem, mas, pessoal, pode continuar mandando mensagem para mim. Eu tenho a satisfação de poder sanar as dúvidas. E justamente isso aí, ela estava perguntando... por conta de uma obra que ela fez particular, como é que ela faria aquilo ali. Eu falei, você tem um acervo técnico, por ter, sim, você pede um colega para poder laudar essa obra sua, e você vai ter. Agora, você tem que ver para qual é o fim da sua CAT. Se for só uma coisa pessoal para você ter no portfólio, serve. Agora, se for para a licitação pública, que é uma coisa que eu entendo um pouco mais, não vai servir. E nesse caso aqui também não serviria, que é para o credenciamento, né? Então, já fica a dica aí para o pessoal que está assistindo a gente, que a CAT de pessoa física não funciona para o credenciamento. E quais são os critérios de seleção usados pelos bancos hoje para credenciar uma empresa hoje de engenharia? Bom, hoje você tem que estar em dia com o seu conselho, você tem que estar com sua empresa em dia também, todas as certidões, documentos da empresa, e você tem que preparar o seu acervo técnico, que seria as suas RTs, montar uma CAT, para você poder se habilitar nas atividades. Então, o processo do credenciamento, ele vai de você estar com tudo pronto, toda a documentação, sem faltar, tá? Não existe concorrência, não existe o fulano mandou mais documento do que eu, ou ele botou mais CAT, né? No acervo técnico dele está bem mais preparado. Então, assim, eu digo que para o credenciamento, você é o seu único concorrente. Então, você só precisa mandar as documentações que o edital exige
e aí esperar a resposta. E quanto tempo isso aí? Porque a gente sabe que o Brasil é moroso, né? Tudo demora, graças a Deus. E na parte pública é a principal que demora. Quanto tempo leva para poder um processo desse de credenciamento para a empresa estar apta a trabalhar? Pronto. O edital pegou a gente de surpresa agora, né? Abriu em 15 dias e aí colocou um prazo um pouco a mais de uma semana para o credenciamento. Lembrando que esse ano foi uma exceção, é a cada 5 anos, porém esse ano foi em abril, geralmente é final de ano, então pegou muita gente de surpresa. E dentro de 3 meses, o banco começa a dar resposta aos que tentaram se credenciar, mas sempre através de e-mail. Entendi. Então leva em torno de 90 dias. 90 dias a pessoa está apta a trabalhar já. Não a trabalhar, a começar a receber a resposta dos bancos que vão entrar em contato com a gente para dizer se está faltando alguma documentação, por exemplo, uma certidão que você mandou e passou da validade. Então, ele vai solicitar você e aí ele vai mandando de empresa por empresa. Então ele vai pedindo para poder ser complementar caso estiver faltando alguma coisa. Ele não exclui aquela empresa logo de cara, então? Não, ele dá um prazo geralmente de 3 dias e diz assim, tá faltando, manda aqui essa certidão que passou da validade. Então, você tem 3 dias. E aí vai ser mais um tempo para poder você assinar o contrato. Porém, no edital fala que a gente só vai poder atuar em fevereiro, até fevereiro do ano que vem. Então, agora vai ser só a questão de ver quem vai entrar, né, para o próximo ano. E próximo ano poder estar atuando. E, existe um limite para as empresas de engenharia, para o banco, para poder credenciar? Não existe limite. E o que pode acontecer, por exemplo, é de naquela região não ter bastante demanda, né? Não ter bastante empresas credenciadas. E aí pode acontecer, como sempre ocorre, de o edital abrir esporadicamente para uma região do país onde ela necessite de mais credenciados. Então, ela abre por um prazo curto, ela não diz também quando vai abrir, é uma coisa rápida. E aí, quem está preparado, como eu já vinha falando lá na minha rede social, desde 2021, só vamos se preparando, montando acervo técnico, separando documentação, deixando a empresa em dia. Então, quem já tem sua empresa toda correta, está em dia com o conselho do CAL, do CREA, assim que o edital abre, é mais fácil você se credenciar. Tá. Aqui em off, a gente conversou aqui, você falou que no edital passado as empresas podiam trabalhar em outras regiões, né? Isso, exato. E agora, nesse edital, tolheram isso aí. O Brasil. Cortaram as pernas da gente. Com quais olhos você enxerga essa parte? Então, na verdade, assim, eu não tenho como dizer como será o faturamento, né, agora do próximo edital, desse edital agora que abriu, mas que a gente vai atuar no próximo ano. Mas, por exemplo, a gente podia escolher até 3 estados do país para poder atuar. No momento eu atuo na Bahia, Sergipe, São Paulo. E hoje, com esse novo edital, próximo ano, eu só vou poder atuar em Sergipe. Por quê? Porque é onde a minha empresa foi aberta. Então, vai ser, esse edital agora vai servir desse modo para todo mundo. Onde você tem empresa aberta, é onde você vai poder atuar. Por um lado, é bom, porque vai diminuir a quantidade de outras empresas e outros estados que estão no nosso estado atuando, e aí aumenta a demanda. Então, mas a gente só vai saber realmente se o faturamento vai compensar, né? Por exemplo, se eu atuava em 3 estados e agora só no meu, mas com menos empresas, ou se realmente não vai ser uma coisa tão boa. Não está na pauta da gente, mas quando vai conversando, vai surgindo aqui as ideias. Como eu falei também em off aqui, eu fui estagiário da Caixa Econômica, nessa parte de engenharia, e lá eu lembro que tinha uma particularidade das empresas que não podia ser aquele profissional, se está o Luiz Diego como responsável técnico daquela empresa, tem que ser ele que tem que fazer o laudo no local. Não poderia se contratar, por exemplo, um técnico para poder ir fazer para ele, terceirizar esse serviço. Ainda continua desse jeito ou mudou? Continua e agora está mais rigoroso. Acredito que foi por isso que o edital abriu tão mais cedo e de supetão, vamos assim dizer. Porque, por exemplo, o que estava acontecendo? Muita denúncia. Os credenciados não estavam nem querendo fazer a vistoria, mandavam qualquer pessoa, motoboy, por exemplo. E aí a Caixa, para não perder a qualidade do serviço, ela agora vai criar um aplicativo facial, onde toda vez que você fizer a vistoria, a gente já tem que bater a selfie, né? Mas agora vai ser através do aplicativo. Então, quando você for fazer a vistoria, você vai ter que usar o aplicativo da Caixa para mostrar o seu rosto e aí poder dizer que realmente foi você.
Eu acho, na época foi que eu estava saindo, foi na época que começou essa questão da selfie. Foi muito questionado na época. Isso. Porque, tipo assim, é muito evasivo, né? Você, tipo, se você está se colocando lá, a gente sabe que brasileiro gosta de brasileirar, né? Eu brinco com isso. Quer dar um desperto, né? Mas, pô, se você tem uma empresa que é idônea, que a Caixa credenciou, então ela seja mais rigorosa na parte que fazer o credenciamento. Ela não abra o seu leque para todos. Então, Sim. ela seja mais centralizada para poder você pegar realmente quem trabalha de forma correta. Aí, uma pessoa que trabalha de forma correta, tirar selfie, complicado. Na verdade, essa abertura do edital assim tão rápida foi, na verdade, para isso. Para quem estava de fora, por exemplo, ela foi muito mais exigente na questão das atividades. Qual é uma das atividades que tem maior demanda? A vistoria. Então, para eu poder fazer uma vistoria, para poder me credenciar, por exemplo, uma empresa nova, teria que mandar agora 7 laudos. Então, assim, não é todo mundo que vai entrar nesse ramo que tem 7 laudos preparados de acordo com a exigência do banco, a NBR que eles pedem. Então, isso daí já causou, vamos dizer assim, um afastamento de qualquer profissional poder entrar, entendeu? Foi criando, assim, mais restrições para realmente só ficar aqueles profissionais que atuam de forma correta, que realmente querem estar como credenciado. Por um lado, eu achei até legal. E, assim, não sei como vai ser essa questão do aplicativo, porque imagina que eu estou lá no lugar mais longe daqui de Sergipe para fazer a vistoria e descarrega meu celular. E aí, como é que fica a questão do deslocamento? Porque a Caixa não vai querer pagar 2 deslocamentos porque o meu celular descarregou, entendeu? Mas aí vamos aguardar para ver como é que vai ser isso aí. Cena dos próximos capítulos. Ó. Exato. Tem que estar pelo menos um tempo para poder... Não sei como é que vai ser. Eles que se virem, né? Eu não sei se o meu amigo Gerbe, ele tá trabalhando lá em Brasília, né? Que ele ficava criando essas coisas da Caixa, aplicativo e tal. Trabalhou com a gente aqui na Caixa aqui em Aracaju. Muito inteligente, por sinal. Engenheiro civil, mas ele trabalhava com essa parte de TI, o cara ímpar. E quais os benefícios, né? Para a empresa de engenharia serem credenciadas em um banco? Rapaz, para mim só maravilha. Porque, por exemplo, eu sou arquiteta e a gente sabe que na nossa área, como arquitetos, até outros alunos vieram falar comigo como engenheiros também, não é um mercado fácil. Você, pelo menos, obter um faturamento mensal de R$10 mil todo mês, né? E você ter a liberdade de poder fazer os seus horários. Por exemplo, quando chega uma ordem de serviço, ela chega no seu e-mail e você tem até 5 dias para poder marcar essa vistoria. Então, você tem um tempo bom de fazer a vistoria, elaborar o laudo e mandar para o banco. É uma coisa que, por exemplo, no dia a dia a gente tem que correr atrás de cliente, a gente tem que contas a fechar no final do mês, do dia a dia, e o credenciamento lhe possibilita muitas coisas, tanto a oportunidade de você atuar fora do Brasil também. Por exemplo, eu atuei em Portugal, na área de laudos, de uma empresa lá multinacional. Então, eu sempre falo para meus alunos, você não pode só pensar em atuar aqui em Sergipe ou no seu estado, mas pensar grande, pensar fora da caixa, né? Que você pode levar a sua experiência para a Europa, para outros países que também atuam na área de avaliações. O Confia tem um projeto que leva o engenheiro tanto para Portugal, né, que não precisa fazer a questão da validação do diploma. Isso, exato. E está em andamento a questão nos Estados Unidos, que eu acho que esse daí vai ter uma demanda, quando falar boca de forno, uma galera vai voar para lá, né? Porque infelizmente, que eu converso aqui com o presidente e com alguns conselheiros no Brasil afora, que na realidade a gente o sistema luta pela valorização do profissional. Sim. Mas o profissional não se valoriza. E aí fica complicado, né? Se o profissional não se valoriza, então ele tem que buscar áreas melhores, né? Porque já que aqui no Brasil o engenheiro e o arquiteto não é valorizado, tem que buscar novos horizontes. E quais as responsabilidades das empresas de engenharia credenciada para o banco? Quais são as responsabilidades? Bom, a gente tem que fazer o nosso papel, que seria realmente nós fazermos a vistoria, fazermos a medição de obra, e não, por exemplo, deixar na mão de outros profissionais ou não, que não foram capacitados ali na hora do credenciamento, né? Então, esse seria um dos motivos da gente poder estar cumprindo o nosso trabalho, porque tem muitos benefícios. A Caixa, ela é um banco que ajuda a gente quando está credenciado. Por exemplo, se a gente tem dúvida ou chegou a atividade nova, elas dão o suporte necessário para a gente. Então, assim, com certeza eu indico que a Caixa é o melhor banco para quem quer estar atuando, quem ainda não se identificou no mercado ou quem não consegue captar clientes, entendeu?
Eu lembro um detalhe que tinha particular assim, dos laudos. Da Caixa, não me lembro se eram 6 páginas ou eram 8. 4 páginas agora. 4 Bem, páginas. é um laudo simplificado. E no Banco do Brasil eram 3. 4 também, E aí era assim, não, se não, se não. É um laudo simplificado. Bem simplificadozinho. E essa questão desse laudo simplificado, ele não desvaloriza a questão da mão de obra do profissional em si? Não, porque, por exemplo, quando a gente vai se credenciar, a gente precisa emitir um laudo completo, porque ele vai em torno de 50 páginas, que aí seria a prova, vamos assim dizer, né? O banco vai corrigir o seu laudo, vai ver, não, se o Luiz soube fazer um laudo de 50 páginas, 7 laudos, né, que foram como pediram agora, claro que ele sabe fazer um laudo simplificado. Por que simplificado os bancos trabalham assim? Pela questão da demanda. É tanta ordem de serviço, de vistoria que a gente tem que fazer, que se cada laudo a gente for fazer por 50 páginas, não daria tempo. E aí não daria tempo também o processo do banco, né? Do gerente com o cliente, para poder fechar o acordo deles lá. Você disse aí que pegou de surpresa todo mundo essa questão do credenciamento. E como é que funciona esse processo de atualização do credenciamento? Por onde vem o edital? Como é que funciona? Porque, tipo, de quanto tempo... Ah, Como é que você pega de surpresa, por exemplo, desse jeito? Quem estava despreparado, sambou, né? Eu, quando pensei em fazer, o bonde já tinha passado já. É porque, na verdade, assim, quem quer se credenciar, a maioria em si já sabe como é que funciona, né? O mercado, já ouviu falar, alguma coisa e tal. E você vai encontrar muitos profissionais, como eu, estava no Instagram também, desde 2021, falando sobre credenciamento, se preparar, se credenciar em outros bancos também, porque não tem só a Caixa, mas o da Caixa ele acontece de 5 em 5 anos. Por quê? Porque é o banco de maior demanda, é o banco onde mais o pessoal faz financiamento, faz mais obras. Então, ele é um banco que você se credenciando, você, vamos dizer assim, você está, como eu costumo dizer para os meus alunos, você vai estar 5 anos aí aliviado de pagar as contas todo final do mês e você não vai ter mais aquele sofrimento, vamos assim dizer, de captar cliente, de ter que baixar o seu valor para poder caber no bolso do cliente ou por causa de um concorrente. Então, assim, o credenciamento da Caixa ele acontece a cada 5 anos, mas os outros bancos você pode estar se credenciando a qualquer momento, que não tem problema, porém não é o mesmo faturamento. Entendi. O Nai, e quais são, a gente falou aqui em off, né? E quais são os motivos para um banco hoje revogar uma empresa dentro do credenciamento dela? Pronto. Quando há uma ouvidoria, por exemplo, que nem houve ano passado, onde muitas empresas, que nem eu falei para você, mandavam outras pessoas que não tinha nada a ver da nossa área, e aí, através de denúncias, tá? E aí, a Caixa, ela pede para a gente justificar aqueles laudos, e pede selfie também, por exemplo. Cadê a selfie? Por que você fez um laudo? Por exemplo, o que acontece, que já aconteceu muito, já ouvi falar. Eu vou avaliar o imóvel, ele é 300 mil. E aí o corretor pede 350, 400 mil. Foge da nossa margem de avaliação, porque existe um valor mínimo, médio e máximo. E aí acredito que ainda existe isso, de pessoas poderem lavar a mão por fora. Então, quando você sai daquela margem de avaliar o imóvel, a Caixa depois, ela sempre tem os coordenadores, sempre tem o pessoal próprio da Caixa que está averiguando ali. Peraí, como é que um laudo é 300 mil e colocou 400? Ele vai ter que justificar. Como é que justifica? Através do laudo e da equação, do módulo lá matemático que você fez, entendeu? Dos dados, de pesquisa e tudo mais. Então, você pode ser penalizado e até descredenciado. Entendi, maravilha. Peço licença novamente aqui, agradecer aos nossos patrocinadores, né? A Geobras, serviços geotécnicos com nosso amigo Danilo, serviços de excelente qualidade. 3D Engenharia, nosso amigo Daniel. Daniel é especialista em obras de padrão alto. Barbearia Marcelo, fica ali na Farolândia, pensando em cortar corte masculino e barba. Barbearia Marcelo, na Farolândia. LDVL Construções Sustentáveis, nosso amigo Alex Darlan. Soedes Empreendimentos, nosso amigo Ed Clay. Aval Arquitetura, pensando em um projeto arquitetônico. Aval Arquitetura, a Destinies, grande arquiteto. Bergs Hidráulica, pensando no serviço hidráulico, Bergs Hidráulica. Suprimac, equipamentos e máquinas. Tiver precisando de um equipamento para alugar aqui em Aracaju, em Sergipe em geral, Suprimac é sua empresa.
GL Construções, meu amigo Gustavinho, que até hoje está me devendo a abençoada arte, né, Gustavinho? Mas mesmo assim, fica aqui um agradecimento, muito obrigado. Desculpe, tem que falar aqui, senão isso aqui não gera, que isso aqui tudo custa, né? O pessoal que está de fora não sabe, mas a gente faz isso aqui mais por amor, né? Porque por dinheiro não é, mas sempre tem os amigos que fortalecem esse tipo de trabalho nosso. Os bancos costumam oferecer treinamento, você falou, e orientação das empresas de engenharias credenciadas. Como é que funciona isso aí? É de tempo em tempo? Ou é só no começo, depois solta você lá? Ou só numa dúvida? Como é que funciona essa questão? Por exemplo, as empresas novas que vão ser credenciadas, vai haver reunião, né, em cada estado com os coordenadores, onde eles vão estar explicando brevemente como seriam as regras, e eles passam também para a gente através de e-mail, vamos chamar de COT, né, que é o caderno de orientações técnicas, que são aquelas regrinhas todas que, por exemplo, quando eu vou fazer uma vistoria, por que eu reprovo? Por que eu não coloquei a garantia, né? Por que eu neguei? Então, é tudo na COT. Tudo através da COT que o arquiteto e engenheiro credenciado tem que saber. Então, assim, de tempos em tempos também, se acontecer atividade nova, eles vão fazer live com a gente, reunião, o pessoal da Caixa vai nos orientar, vai dizer como é que vai ser essa atividade e vai estar sempre dando aquela prestação para a gente, né? Aquele suporte, vamos assim dizer, a todo tempo. Essas casas de Minha Casa Minha Vida, sim, esse tipo de credenciamento são vocês também que fazem a parte de fiscalização, exato, correto? exato. E nós temos um índice muito alto de fissuras em obras desse tipo de edificação. Como é que fica a empresa fiscalizadora que dê um atestado de aprovado naquele BM, que ele teria que fazer pelo menos por amostragem, já que muitas casas, né? Não tem como você olhar todas, mas ele faz por amostragem. Como é que fica essa questão? Tem alguma penalidade? Fica por isso mesmo? É Brasil? Como é que é o negócio? Não é bem assim, né? Na verdade, no final, quem vai responder é o construtor, né? Porque ele é responsável por aquela obra. Porque o que é que pode acontecer? Quando eu vou numa obra e eu não vejo rachadura, que é o que acontece, né? Muitas das vezes eu fui lá, não tem nada. Mas aí quando o construtor assinou com o cliente lá no banco e tudo, aí começou a vir os problemas. Aí, no caso, o que é que vai acontecer? O problema já seria transferido para o construtor. Ele vai ser o responsável, o engenheiro daquela obra, para poder, vamos dizer assim, sanar, né, os problemas que houve naquela casa. Ele vai ser o responsável. Agora, por exemplo, se eu chego lá, tiro uma foto e já tinha rachadura antes e está no meu laudo, eu sou a responsável. No caso, o dono da empresa, o responsável técnico, né? Ele vai ser o responsável por aquilo. Mas, geralmente, quando acontece isso, os clientes eles vão atrás do engenheiro ou do construtor da obra. Entendi. Teve uma particularidade que aconteceu com um amigo meu, sim, que a prefeitura inaugurou uma construção, certo? Eu não vou falar construção não, que como é que Sergipe é pequeno, o próprio fiscal que fiscalizou lá vai lembrar, caso estiver assistindo, até estudou comigo ele. E atestou, certo? Um fiscal da Caixa, o próprio funcionário, que também às vezes eles iam, né? Na época que eu falei para você que aqui só tinha, eu acho que 6 empresas, eram poucas. E às vezes o próprio funcionário da Caixa ia. Sim. E um funcionário foi e atestou. E ele se aposentou logo em seguida. A prefeita lá inaugurou a obra, tudo bonitinho, só que ela perdeu a eleição. E aí o gestor que veio depois deixou abandonado a obra. Certo. E aí, como é de costume no Brasil, aquela rixa, né, aquele negócio, aquela divisão que existe, foi e provocou uma nova vistoria, porque não estava 100% finalizada, ainda faltava um pedaço. Só que já estava utilitário, né? Sim. Tem essa questão de você inaugurar parcial, né? Que já dá utilidade àquele tipo de empreendimento. E deu a utilidade, só que não deu manutenção. Ficou tipo abandonado, um elefante branco no município. E quando fez essa instigação de fazer uma nova vistoria pela Caixa, a empresa não tinha recebido na época da outra prefeita, tinha dado o atestado de ok, a obra estava perfeita. Sim. Demorou para variar um pouquinho, né? Para poder receber, obra pública desse jeito. E quando foi novamente o abençoado da Caixa lá,
viu que tinha uma cena de guerra, roubaram tudo, não tinha nem mais caixa de energia, roubaram tudo. Imagina, acontece. Daí, em vez do cara, a empresa recebeu, acho que era 180 mil, tinha glosado 230. Como é que a empresa pode se defender nesse caso? Porque ele já estava todo documentado, né? Que estava com vídeo, com foto, atestado. E aí a prefeitura não deu aquela devida manutenção. O cara não vai deixar um vigia lá. Exatamente. Como é que funciona isso aí? Na verdade, como a gente já sabe, quem assina acaba sendo o responsável, né? Por exemplo, se eu sou uma empresa credenciada, eu cheguei lá e não tinha o que tinha no primeiro laudo, eu tenho que colocar tudo. Antes tinha as louças, antes tinha quadro elétrico, antes tinha isso, tinha aquilo. E hoje em dia não tem. Então, eu tenho que fazer... Por exemplo, você falou de uma porcentagem, que antes estava praticamente já completa, já poderia... Estava 85%, 90% executado. Exato. Só faltava o estacionamento, para ser preciso. Na verdade, a empresa, não sei se foi isso que ela fez, ela deveria não dar a garantia. Tipo, interromper esse processo e entrar em contato, né, com o pessoal da Caixa para ver como eles procederiam. E não dar ok. Não, está em 70, vamos botar para frente. Não, até porque, por exemplo... Se eu sou a empresa e eu assino algo, eu estou sendo responsável. Eu sou os olhos da Caixa, entendeu? Eu sou a responsável. Então, isso é muito perigoso, vamos assim dizer, né? Se acontece algo assim, similar, ou de outro empreendimento, ou algo mais tranquilo, vamos assim dizer, eu tenho que entrar em contato com o pessoal da Caixa. E aí, aconteceu isso, é inusitado, como é que eu devo proceder? Até porque, assim, nós credenciados sempre temos que nos resguardar. Porque qualquer problema que venha ter e eu assinei ali, aquele documento, eu atestei um valor, uma porcentagem, eu liberei a mais, eu estou sendo responsável. E a Caixa, ela está dando ok, porque não, se a empresa Nayan assinou, tá ok. E aí isso vai, só que por trás isso daí vai dar um problema o quê? Judicial. E quem vai responder? A empresa, não a Caixa, vai ser eu junto também. E aí eu posso perder o meu credenciamento. Então, nessas questões assim mais sensíveis, a gente também tem que ter muito cuidado para a gente não colocar o nosso na reta. Entendi. Porque assim, você fala do lado da fiscalização. Eu já tive desse lado também da fiscalização, não como credenciado, mas como fiscal de município. Sim. E eu entendo. Mas assim, por exemplo, a Caixa Econômica, ela tem um crivo e os engenheiros lá são muito bons, de excelente qualidade. Pelo menos os que tem aqui em Sergipe são muito bons. Conheço de perto todos. Mas, às vezes, como humano, errar é humano, erra e se passa. O projeto, ele já... né? O projeto, o nascedor dele, vem da prefeitura, né? Sim. Às vezes, muitas das vezes, contrata um terceirizado. Com essa nova lei, amarra tudo. Mas com a 8666, era muito solto. Então, assim, ninguém sabia que era o errado e quem pagava na ponta era o construtor. Por quê? Vou dar um exemplo. Construção de pavimento em paralelepípedo. Você vai construir lá. Aí, se for pela Caixa, se cair uma gota de esgoto na rua, você não recebe. E aí, isso aí já foi uma discussão já que eu tive com os amigos lá da Caixa, porque assim, é uma coisa que é da prefeitura. Se não está contemplando no projeto, não tem uma obrigação minha de fazer. Porém, se eu não fizer, eu não recebo. Exato. Porque você faz tudo bonitinho, deixa lá tudo meio tudo lindinho. Num dia, quando você vira as costas, no outro dia, o cabo da casa vai lá, mete o cano, cai o esgoto na rua. E é justamente o dia que vocês da Caixa vão lá e pá! Olha para bater uma foto. E aí, pô, me nega. Aí tem lá 200, 300 mil de medição e ficam na fogueira. Como é que pode se assegurar nessa questão? Tanto a parte do credenciado que está fazendo a fiscalização, como a parte da engenharia da Caixa não deixa acontecer isso. O que é que poderia ser feito? Por exemplo, vou falar como acontece nas vistorias de Casa Minha Vida, que é assim, acontece muito. A gente vai fazer uma vistoria, quando chega lá não tem as louças. Acabaram de roubar, os próprios pessoal, né, de obra acaba levando. Só que quando a gente chega lá, a gente vai vistoriar, a gente tem que estar com tudo pronto. Por exemplo, acontece que é uma casa nova, Minha Casa Minha Vida. Quando eu chego lá, tem lá uma goteira no gesso, porque choveu na noite anterior. Eu vou ter que relatar. Infelizmente, é o meu serviço, eu sou os olhos da Caixa, entendeu? O que é que eu posso fazer? Se eu ainda tiver mais um prazo... ou se não, se eu já fui naquele dia, o próprio construtor, a outra pessoa do outro lá,
do outro lado, ele tem um tempo para solicitar de novo aquela vistoria, sem, por exemplo, sem precisar o próprio cliente, né, o construtor, pagar algo, porque ele já pagou, então ele pode solicitar de novo a nossa visita. Mas a partir do momento que a gente vai, a gente tem todo um gasto também de deslocamento e de fazer aquele laudo, entendeu? Por exemplo, porque eu não posso ir lá não sei quantas vezes, tá? Com o meu próprio custo, até porque a Caixa não paga, ela só paga uma vez, ou chegar, não, fulano, me manda uma foto. Então, assim, tem que ser uma coisa, tem que ser bom para os dois lados, né? Eu vejo que muita gente, às vezes, ficam com raiva da gente, credenciado, né, arquitetos e engenheiros, porque quando a gente vai lá, acontece isso. Não é culpa de ninguém, mas, ao mesmo tempo, eu também tenho que fazer o meu serviço, que é mostrar, através do laudo, o que é que foi feito. Então, a gente nega, diz qual foi o motivo, mas aí o cliente, ele tem um tempo para poder... eu já fiz a reparação, acho que são 3 meses, se não me falha a memória. Você faz a reparação, chama de novo através de uma convocação, que aí eles pagam um deslocamento mínimo pra gente, a gente vai lá e corrige, entendeu? Agora, eu acho que essa questão do lado de vocês seria algo para resolver mais com a Caixa, entendeu? A gente é mais assim, a gente tem que ir lá, fazer o nosso, ver se tá ok e se não tá. Porque, por exemplo, se eu tapo os olhos e digo, não tem filtração, não vi esgoto, tá tudo ok. E aí, daqui a pouco, dá um problema que eles vão falar, através do laudo, que estava errado. Então, vou me prejudicar. Então, eu sou os olhos da Caixa. O que eu ver naquele dia da vistoria, eu tenho que relatar. Só que lembrando que a parte de vocês são resguardadas. Vocês podem ir lá falar com a Caixa, citar o que foi que houve, fazer, vamos dizer assim, corrigir aquele problema e solicitar para a gente ir lá sem problema nenhum. Os bancos, eles costumam avaliar a reputação histórica de uma empresa para poder fazer o credenciamento. Costuma. E qual é o tipo que pega no pé de uma reputação de má conduta, assim, para a empresa? Por exemplo, da Caixa a gente não sabe quais seriam esses tópicos, né? Mas, assim, o Banco do Brasil, ele até já fala, até X penalizações, você é descredenciado. Já o da Caixa, ele não deixa bem explícito, tá? Mas, por exemplo, toda empresa que entrega fora do prazo, ela vai recebendo uma pontuação negativa. E aí ela vai deixando de estar recebendo. Entendeu? É como se voltasse para o final da fila e ficasse lá de castigo. Tem essa questão do prazo, tem a questão de você fazer errado, que aí você pode ser até descredenciado, né? Tem vários requisitos, mas sempre que você faz algo de errado, você é penalizado. É interno deles. Tá, eles não chegam a dizer Me não. desculpe minha ignorância, porque eu não entendi bem essa parte. Vamos lá. Tá. O credenciado, ele vai lá quando ele é instigado aí, né? Quando solicitam os BM. Eu sei que a Caixa... Cadê? Não vai botar um BM, não? Não vai botar um BM, não. Mas, às vezes, a empresa tem dificuldades particulares. Vou falar como exemplo, algumas entrevistas aqui, a gente sofre bastante a mão de obra. Sim. A mão de obra nossa é bem específica, que é uma mão de obra de um pessoal que tem menos condições. Então, na grande maioria, o pessoal recebe auxílio do governo. Então, com auxílio do governo, se você for fichar uma pessoa dessa, ele perde o auxílio. Então, entre fichar e não fichar, ele não quer que fiche. Às vezes, a gente encontra alguns municípios que até o próprio funcionário ele não quer ser fichado. Sim. Porque ele tem benefício A, benefício B, benefício C. Tanto benefício que você não sabe onde bota, tanto benefício. E aí, não arranja mão de obra. Porque, às vezes, a fiscalização ela é tão rígida que ela quer que todo mundo seja fichado. Né? Sim. E aí atrasa a obra. E aí esse credenciado que foi escolhido no sorteio, ele começa e finaliza a obra ou cada BM é um? Então, para cada tipo, repare só, existem 2 tipos de atividade, E401 e E404. A E401 seria aquela medição de obra, não seria fiscalização, seria medição de obra, que a gente vai lá, vai ver em que estágio está aquela obra, né? Em porcentagem, fazer o raio tudo direitinho. Então, seria Minha Casa Minha Vida, seria uma medição de obra dessa, para dizer em que porcentagem está. Seria uma casa avulsa de rua, seria uma casa de condomínio, tá? Que a gente iria fazer isso. E ela tem sempre na primeira medição de obra e a última. O que é que acontece? Quando vocês solicitam, é como se vocês já soubessem. Não, vou solicitar aqui a Caixa para vir, né? O engenheiro... mas eu quero X%. Então, você já sabe, o construtor, né, quem vai pedir lá do outro lado, ele já sabe mais ou menos que porcentagem está a casa dele. Então, a gente vai lá ver se está ok, se realmente atingiu
aquele nível de evolução da obra, e aí a gente libera através do documento, do RAI. Mas quando é uma atividade, por exemplo, E404, já são obras de construtoras, né, contratos fechados de construtoras com a Caixa, são obras de milhões. Então aí já é diferente. Lembra que na E401 é no começo e no final. São várias empresas. Então eu posso ir no começo, com outra empresa vai no final, entendeu? Dependendo da solicitação de vocês. Já E404 é uma obra gigante, tá? Vamos assim dizer. É uma obra que tem medição todo mês. E aí a gente sempre pega por um determinado tempo. Por exemplo, a gente tem agora uma obra em São Paulo, uma das 5 que a gente tem no momento, e elas sempre fazem aniversário final de mês. Então, assim, por 6 meses, eu tô com aquela obra, fazendo aquela medição de obra, todo final de mês, entendeu? Já é diferente da E401. E a questão da remuneração também. Por exemplo, a E401, se não me falha a memória, ela está variando de 400 a 600 reais, alguma coisa assim. E já a outra, E404, que é uma das coisas que eu até falava lá no curso meu, para poder o pessoal se habilitar nessa atividade, ela paga desde R$ 1.500 até R$ 3.300 por ordem de serviço. Então, é o que vai, vamos dizer assim, a atividade chave de ouro para os credenciados. Então, voltando, quando a gente pega uma atividade E404, que é a medição de obra, igual a E401, a gente tem medição ali todo mês, durante 6 meses. Tem aquele fixo, vamos assim dizer, né, para acompanhar a evolução da obra. Já Minha Casa Minha Vida, o Casa de Condomínio, Casa de Rua, vai sorteando por empresa. Já não é coisa certinha. Pegando o gancho nessa parte aí que a gente está pegando esse tipo de obra. Por exemplo, eu tenho uma empresa que faz obras públicas. Na realidade, tenho 2 construtoras que só faz pública. E, o de CAT, aí eu tenho um bocado de execução de todo tipo. Aí de casa de cachorro a hotel de luxo. E aí é o seguinte, eu lhe pergunto, essas minhas CATs servem para esse tipo de credenciamento? Não. Ou teria que ser específico de fiscalização? Pronto. Para essa atividade de medição de obra, você tem dizendo lá no edital o que é que você tem que atender para aquela atividade. Por exemplo, ou fiscalização, ou execução, ou gerenciamento de obra, ou tem outro nomezinho que eu não lembro agora. Então, assim, na sua CAT, se tiver uma dessas coisas aqui, ok, já atinge. Qual é a outra coisa que ele vai querer? CAT. Outra coisa que ele vai querer? Metragem. Uma obra de até 5.000 metros quadrados, uma obra acima de 5.000 metros quadrados, uma obra acima de 5.000 metros quadrados, mas de hospital. Aí tem dizendo os grupos do que atingiria. Então, você teria que olhar cada atividade do grupo E que se enquadraria na sua CAT. Entendeu? Entendi, mais ou menos, mas entendi. É fácil. Depois eu vou lhe contratar para você dar um padrão para mim. Ô Nai, então, nessa parte das CATs eu consigo, beleza. Mas aí vamos lá, eu tenho essas 2 empresas, mas eu, como falei em off com você, eu queria abrir minha terceira empresa para não misturar construção com consultoria. Aí eu abri Diego Consultorias, um exemplo. Diego Consultorias. As minhas CATs das 2 outras empresas serviriam para essa de consultoria ou não? Então, não serviria. Por quê? Porque teria que ser a empresa credenciada. Por exemplo, você tirou a CAT no nome da empresa, não foi isso? Isso. Teria que ser essa empresa a ser credenciada. O que é que eu falo para os meus alunos? Eu vou tirar aqui uma RT, estou tirando, fazendo os laudos. Coloca o nome da empresa ou no meu nome? Coloca no seu nome. Porque se um dia você abrir outra empresa ou precisar sair daquela para um novo credenciamento, você arrasta a sua CAT com o seu nome, com o profissional. Porque você vai atuar. Quando você tira a CAT no nome da empresa, você tem que arrastar aquela empresa para o credenciamento. Senão ela não vale. É porque para obras públicas, você é obrigado a vincular a empresa. Sim. Você não tem como fazer ela pessoa. O engenheiro Luiz Diego executando aquela obra. Tem que ser empresa A executando aquela obra específica. E aí fica complicado, né? Aí, no caso, esse cara aí tem que abrir e já pensando lá na frente como é que faz. Por exemplo, você falou agora, quando você tira no nome da... Eu não sei se isso é possível, estou até perguntando agora. Por exemplo, você tirou suas CAT no nome da sua empresa, mas você quer fazer uma de credenciamento. Quando você tira a RT dessa execução de obra. Certo, você pode tirar ela 2 vezes, vamos assim dizer, no nome da empresa e no seu nome? Não. Só se tivesse um corresponsável, aí seria a NAI minha corresponsável, aí teria como ter condições. Entendi. Mas eu, sendo corresponsável de mim mesmo, não tem como. Entendi. Tem como porque o meio e o fim é igual, né? É a mesma pessoa. Mas agora você vai ter 5 anos para poder ter mais obras. Pensar aí, justamente. E tirar umas RTs bem gordas, vamos assim dizer, no seu nome para usar para o credenciamento. Justamente. O que eu falo com o pessoal quando vai... E veio várias pessoas falando para mim, perguntando essa questão
das RT, de CAT e tal. Sim. Falei, meu brother, só pense numa coisa, não minta na sacate. E não faça RT falsa, porque senão você vai pagar com falta ética. E se brincar, ou depender, analisar da falta ética que você vai ficar 5 anos congelado, sem poder exercer. Porque você, quando vira um profissional, você não é profissional só daqueles 5 anos que você estudou na faculdade. E sim lá do... Só para aquelas pessoas que têm alguns amigos que são formados em 4, 5 coisas, aí beleza, tem 5 profissões. Mas eu, por exemplo, sou formado em engenheiro. Sim. Então, se eu deixar de ser engenheiro, estou lascado. Vou ter que ir lá para o shopping trabalhar de vendedor. Que também não faço vergonha nenhuma. Se for necessário, eu vou trabalhar até limpando o chão. O meu negócio é trabalho. Meu sobrenome é dinheiro. O processo de credenciamento pode variar de banco para banco ou é um padrãozão? Então, cada banco tem suas normas, né? Suas exigências. Mas, vamos dizer assim, no geral, a documentação para o credenciamento são as mesmas. Tanto que quando eu criei o método CB, eu coloquei 8 bancos em um. Que seria o quê? Seria o método CB, ele é um formato de slide, 36 páginas, onde está resumindo os 8 editais e está separando as documentações jurídica, técnica e de preparação para se habilitar, né, nas atividades. Então, eu consegui resumir o que é que os 8 bancos pedem em comum de documentação jurídica, o que é que eles pedem em comum técnica, o que eles pedem de atividade. Então, assim, no geral, é praticamente a mesma coisa. O que vai mudar é o código de cada atividade, os anexos de você preencher, porque cada banco tem o seu anexo, né? Tem a sua forma de você estar lá descrevendo. E a quantidade de, por exemplo, de acervo técnico que eles pedem. Por exemplo, do Banco do Brasil, eles pedem um laudo. Aí já da Caixa agora eles pediram 7 laudos. Então, é isso que vai estar mudando de um para o outro. Mas, no geral, é a mesma documentação. E de um banco serve para o outro também. Vamos fazer um merchanzinho, né? Para você. O pessoal que está assistindo a gente, que está curioso, para saber como é que faz para poder adquirir esse curso seu. Através de quê? Por onde? Então, antes era através do @conectados.digital. Por que eu falo antes, né? Eu não sei agora como é que eu vou tocar à frente o Conectados, porque eu estava preparando desde 2021, como eu falei, o edital, o pessoal para o edital da Caixa. E aí a gente estava conversando, até achei que você ia perguntar isso. E se eu quiser abrir uma empresa para me credenciar em algum banco agora, eu posso? Pode. Porém, sinceramente, não vai valer o custo. Entendeu? Por isso que eu digo, gente, se preparem para o edital da Caixa. Quando você já estiver na Caixa, até vale a pena. Banco do Brasil, pronto, Banco do Brasil ainda vai dar um pingadinho. Dá para você pagar as suas contas, vamos dizer assim, os custos da empresa, né? Mas o foco mesmo é o da Caixa. E quando você estiver na Caixa, você colocar todos os outros bancos. Porque aí vai valer a pena os extras que entrar. Entendi. Mas banco privado tem uma demanda boa ou só público mesmo? Então, eu trabalho mais com o público, o tipo do banco, né, banco público, porque ele está aberto a todo momento e o privado ele é uma coisa mais restrita. Até para você poder encontrar o edital, é o famoso QI, né? Quem indique, quem lhe dê ali o edital, quem lá dentro consiga credenciar a sua empresa. Tá. É muito mais difícil. Vamos pontuar aqui. Vamos fazer já um micro curso aqui para o pessoal que está assistindo, para poder adquirir. Aí eu perguntei, você não disse. Como é que o pessoal antigamente era no Conectados. E agora vai ser como? Não, vai continuar sendo pela Conectados. Só que é aquela coisa, o da Caixa, ninguém vai poder se credenciar mais. O pessoal Mas o cara pode pegar aquilo ali, a receita do bolo, para poder ir para um Santander, para poder ir para um Bradesco da vida. Pode. Na verdade, o método CB, eles são 8 bancos, que é Caixa, Banco do Brasil, Sicoob, Desen Bahia e por aí vai. São 8 bancos. Então, pode estar se habilitando nesses também. Está lá no Conectados. Está no Conectados. Ponto digital. Fica a dica aí, pessoal. Excelente profissional, daquela que se propõe a fazer o que ela fez aqui, como fiscal e como professora dessa parte de credenciamento. E quais as etapas principais do processo de credenciamento? O primeiro passo é querer ser credenciado, é a primeira etapa. Segunda, abrir empresa. E aí vamos dar aí, quantos passos você pode pontuar, assim, são os principais? Olha, Diego, tem que ter pelo menos 5 passos aqui, não tem como deixar de passar de 5 passos. Quando eu dou a mentoria para os meus alunos, né, que o método ele é o curso, mais a mentoria, acesso à plataforma, acesso a todo o material. São 3 passos que eu dou.
né? Que a gente vai conversando, eu vou tirando as dúvidas, vou explicando tudo. Então, são 3 passos. Documentação técnica, documentação jurídica e acervo técnico. E ali eu vou dando bônus na mentoria, que eu vou falando, isso aqui pode, isso aqui não pode, dando as dicas. Se você fizer isso aqui, você consegue mais demanda, você consegue esse acervo técnico dessa forma, se você fizer assim. Vou dando aquelas dicas de ouro que fica exclusiva na mentoria. A empresa em específico, para trabalhar, eu abri. Eu posso abrir ela no escritório virtual ou necessariamente tem que ter um escritório físico? Boa. Pode ser tanto virtual quanto escritório físico. O que eu falo para os meus alunos? Tem gente que está, por exemplo, abrindo empresa agora para credenciamento e não tem, vamos dizer assim... Capital, né? Um capital para poder iniciar. Então, eu falo para eles também, se você não tem um escritório físico, porque tem gasto e tudo mais, você pode abrir a sua empresa e pagar, que nem, por exemplo, uma das minhas empresas está registrada em R$80, né? Escritório virtual. Então, assim, é um custo baixo. O que é que eu costumo dizer a eles também? Na minha época, o custo era altíssimo e não tinha várias pessoas na internet, né, para poder ajudar, que nem eu ajudo hoje profissionais. Na minha época, o curso de inferência tinha que ser presencial. Por exemplo, o meu eu tive que ir na PUC, lá no Rio de Janeiro, para poder fazer o curso, que é presencial, e voltar. Não, mas por que você fez lá? Porque o edital já estava para abrir. Então, eu pedi a oportunidade. É aquela coisa que você falou. Primeiro, a pessoa tem que querer. Segundo, fazer. E não ficar acomodado. Você até falou comigo, e será que dá tempo? Eu falei, rapaz, abriu agora, a gente só tem 15 dias. Aí ele prorrogou mais uma semana. Então foram 20 dias para quem realmente quisesse fazer acontecer. Mas teve gente que começou do zero e tá aí, só esperando. Na realidade, teve um grupo de amigos que até hoje, nossos amigos que estiverem assistindo, até hoje eu estou aguardando a reunião da gente para poder fazer esse bendito credenciamento. E aí hoje, amanhã, a agenda de todo mundo lotada. Ninguém conseguia nada. À noite, eu chegava lá à noite, ainda fui com um amigo na frente do escritório do colega lá, nada. Falei, desiste, negócio. Aí foi quando surgiu o seu perfil lá no Instagram, mandei uma mensagem, você topa fazer entrevista? Foi, você topou. E aí é bom para poder elucidar essas dificuldades, a falta de conhecimento. Às vezes, muitas das vezes, por exemplo, quando eu saí da faculdade, no meu pensamento, o povo, não sei se chama ainda hoje, é Gericada, a empresa Gericada, chama-se ainda não? A empresa que é credenciada, chamava Gericada. Não. Aí eu falei, não, vou gericar minha empresa. Só que aí uma coisa ou outra vai me levando para outras obras, aí acabou que eu fugi dessa parte de fiscalização. Não quis ser rico. Quis ser pobre. Lai, os bancos eles costumam ir na empresa, fazer inspeção, auditoria, como é que funciona essa parte aí? Não. Elas não vão no escritório da gente, não procuram saber nada disso, entendeu? Na verdade, por exemplo, quando a gente vai fazer o faturamento, a gente tem que estar com as certidões, com a empresa todo dia. Senão você não consegue emitir a nota e você não recebe o faturamento, né? Não recebe o pagamento, no caso. Então, assim, sobre essa questão do escritório, onde está, como funciona, não. Até porque quando você vai se credenciar, você precisa mandar os documentos para dizer que sua empresa está registrada, que tem o local e tudo mais. Quanto a isso, eles não se preocupam. Eles vão se preocupar mais com a questão do trabalho, se está sendo de qualidade ou não, né? Se realmente, por exemplo, graças a Deus, nunca tive, até porque não tem motivo, mas de ter denúncia da minha empresa. Estou denunciando a empresa tal porque ela não foi fazer vistoria, mandou um fulano. Não, nunca ouvi isso, entendeu? Não tem problema. Mas quando tem empresas, por exemplo, que eu já soube, a gente precisa de um contato para o cliente entrar em contato com a gente poder marcar a vistoria, e tem empresas credenciadas que é aquela mensagenzinha automática que dá, né? Padrãozão. Tipo, deixa seu recado e tal, que a gente retorna. Então, aí o que a Caixa faz? Ela já tira essa empresa para não estar prestando mais serviço, mas ela faz sempre tudo através de comunicado por e-mail para as empresas. Deixa eu saber, só para poder ficar feliz ou triste. Vocês também sofrem para poder receber da Caixa? Não, graças a Deus, né? não. Então tô triste. Centavo por centavo a gente recebe lá. Vocês deviam receber igual a gente, demorado. Não, Deus me livre. Porque toda vez que vocês fossem na obra, eu já falei assim, rapaz, com a banca aqui, porra, deve ter gastado aqui uma grana. Vou ser bonzinho com ele. Não, gente então, recebe rápido, então. Todo final do mês, da data certinha, que eles já dizem, vai cair dia 24 de tal estado e dia 28 cai de tal estado. Tá lá, dinheiro certinho na conta. Maravilha. Graças a Deus. Existem taxas, custos de associados no processo de credenciamento da engenharia assim para o banco ou não existe?
ele é independente. Você está credenciado, você não tem mais alguma taxa ali para pagar De imposto, né? Não, só o imposto Só que imposto. da receita que for. Só imposto. Mas você não tem mais nada ali que você pague para o banco em si, para você estar lá credenciado. Não. Então, já é livre. Então, é um negócio bom para o cara entrar. É muito bom, por isso que eu digo, desde 2021, pessoal, é uma oportunidade ímpar de você não depender de cliente, não depender de outras coisas mais, de você baixar o seu valor como profissional para poder caber no bolso de cliente. Então, assim, é uma oportunidade ímpar, por isso que eu digo, pessoal, se você foi credenciado, dê graças a Deus, porque muita gente queria estar com todo final do mês aí, pelo menos 10 mil garantido. Uma pergunta particular agora. Você falou que antigamente no edital passado poderia cadastrar 3 estados, né? Sim. E agora só um. E aí eu lhe pergunto, você botou Sergipe, Bahia, um pulo para São Paulo. Tem parente em São Paulo? Não, tem um sócio que ele viaja todo final de mês, que é obra. Porque assim, as obras em São Paulo, elas fazem aniversário final de mês. Então a gente sempre compra a passagem a São Paulo antecipada, ele vai lá, faz a vistoria. Até hoje agora, antes de vir, a gente estava conversando, vou precisar comprar passagem pro dia 23 a 26. Aí ele vai, faz a vistoria e volta. É um bate e volta. Entendi. E que vale a pena. Outras coisas que também me perguntam, deixa eu falar aqui. Mas compensa viajar para São Paulo? Eu fiz, vamos lá. Coloque aí 5 obras no mês que você está pegando. 5 obras, é só mais ou menos de 3 a 5 obras. Em média, R$2.000. Lembra que eu falei de 1.500 a 3.300? Vai dar em faixa de quê? R$10.000. Você tem um custo de um bate e volta de 1.500. Então, vale a pena você ir e voltar. Maravilha. Quais são os principais critérios de um sucesso hoje de uma empresa para buscar um credenciamento hoje? O profissional, né? Na verdade, principalmente a Caixa, né? Na verdade, o profissional, ele tem que ter ética, ele tem que ser responsável, ele tem que cumprir com todas as regras, independente da vistoria ser, o fulaninho que eu conheço. Não, regra é regra, independente de quem seja. Sua casa, já aconteceu comigo, por exemplo, de um amigo, de uma amiga, que fez, mas eu lhe mando a foto. Eu fiz, não, a Caixa me pagou, eu tenho que ir. Então, assim, a sua casa não vai ser aprovada. Mas quando você colocar o telhadinho da área de serviço, não tem problema não. Você pede outra convocação, eu vou lá, vejo se tá ok, e aí eu te libero. Tem gente que fica chateada, mas não posso fazer nada. Nay, agradeço, mas infelizmente tudo que é bom dura pouco. E nosso papo aqui fluiu fácil. Até ter falado, dá uma explicadazinha melhor para poder a gente render um pouco, para poder chegar no tempo. Mas aqui você viu que vai conversando e vai fluindo e deu tempo e ficou até algumas aqui para trás. Só que o produtor já tá ali atrás, já deu tempo. Então assim, como sempre, eu deixo aberto aqui o espaço para os nossos convidados. Deixar uma mensagem. Sim. O que é que você enxerga para o futuro, da vida, do profissionalismo? Sim. Você pode deixar aqui pro pessoal uma mensagem. Se quiser olhar para essa câmera aqui, fique à vontade. No seu tempo. Tá bom. Bom, eu espero que todo o pessoal, né, profissional arquiteto, engenheiro civil, que lutou aí para se credenciar nesse edital, que todos possam ser habilitados. E quem não se habilitar, que não fique triste, né, não fique desencorajado, que sempre tem os outros bancos para poder se credenciar. E como eu sempre venho, desde 2021, anos atrás do novo edital abrir, eu venho ajudar vocês a aconselhar, a dizer como é que tem que ser elaborados os laudos, como tem que atuar também no mercado, para que você não seja um profissional mais um, né, e que seja desabilitado por conta de alguma falta de informação ou de profissionalismo. Nay, muito obrigado novamente. Obrigada. Agradeço de coração você ter disponibilizado esse seu tempo e dizer que está aberto o espaço. Quando você quiser, o seu sócio tiver alguma informação nova nesse ramo, então de qualquer outra coisa também, pode falar comigo. O espaço está aberto para você. E pedir para você, meu amigo, minha amiga, que não se inscreveu até agora, se chegou até o final, que gostou da nossa entrevista. O pessoal gosta da nossa entrevista e não se inscreve. É gratuito. Se inscreve. Dá aquele likezinho maroto, C. Curte, comente e compartilha. E aí, quer construir?